quem está aqui muito presente é o André, que a gente tem conversado muito e trocamos muita ideia e tudo mais. Ele agora que faz parte, não sei por quanto tempo, porque também isso muda, né? Ele é igual vereador, de 4 em 4 anos sai, vem outro. Bom, e quando chega a 4 anos, às vezes é até antes. Né? Então, ele está aqui presente. Ele está querendo falar, mas espera um pouquinho, porque eu vou primeiro abrir aqui a nossa sessão diária, a semanal, aliás. Meu Deus do céu, tem que levar na brincadeira mesmo. E tem uma senhora também que está aqui presente, me cutucando já há algum tempo, que ela fez passagem também, e ela disse que ela fez passagem já tem mais ou menos uns 15 anos. Ela atravessou, seguiu todo o ritualzinho lá. Ela disse que ela chegou muito perdida lá, apesar de ter atravessado, e ela atravessou porque ela dizia que ela frequentava mesas, frequentou desde pequena, porque a mãe dela já levava ela para esses lugares, a mãe dela gostava muito, a família dela era muito ligada nessas coisas e tudo mais. Depois a mãe dela passou a fazer também, ter na própria casa dela um centrozinho do lado. Então ela frequentou isso a vida inteira. Então ela achou que quando chegasse a hora dela, ela não iria ter problema nenhum, porque ela conhecia os trâmites. Né? O nome dela é Anísia. Anísia. Ela falou que ela é de família do Sul. O pai, inclusive, é uruguaio, com mãe brasileira. Depois eles imigraram para São Paulo e moravam em São Paulo, e ela viveu e morreu em São Paulo. Bom, ela falou que ela chegou até aqui, ela veio até aqui fazer esse depoimento, principalmente porque a nossa mesa está bastante conhecida nos 2 lados. Aliás, ela diria nos 3 lados. Do outro lado, o pessoal que está aqui ainda vagando, e o que ela chama de buraco infernal. Os 3 lados de olho aqui na nossa mesa. Bom, ela falou que ela está falando que quando ela fez a passagem dela, ela disse que ela morreu com 78 anos, primeiro com uma diabetes. Da diabetes ela teve problemas renais, e foi um pouco sofrido, mas ela, resignada, encomendou a alma e esperava que a mãe viesse buscá-la. Tudo mais. Ela disse que quando ela fez a passagem, não viu a mãe, não viu ninguém. Ela ficou numa espécie, flutuando num lugar escuro, que aparecia luzes, às vezes ela via luzes, e ela ficou ali esperando que alguém viesse buscá-la. E ninguém apareceu. E ela começou a ficar agitada, com medo, nervosa, sem saber o que fazer. E então resolveu começar a se deslocar, sem entender nada, porque não era isso que ela esperava encontrar. Não era isso que ela ouviu as pessoas falarem, os espíritos falando. E à medida em que ela começou a ver que não era nada disso, ela começou a questionar
a fé que ela tinha, o Deus. Aí que o negócio ficou feio mesmo. Ela disse que ela se viu nesse tal de buraco infernal. Ela começou a andar por ali, a ser incomodada, a ser molestada, e não sabe por quanto tempo ela ficou ali. E um dia ela olhou e viu, ela estava no buraco de um trem, então ela viu uma luz no final desse buraco. Ela achou até que fosse o trem, mas ela foi caminhando por esse túnel para ver o que daí ela viu uma luz, e nessa luz tinham duas pessoas ali dentro que ela não conseguia ver o rosto direito. E as pessoas estavam ali em pé. Então ela resolveu botar o pé, com muito medo ainda, botar o pé na luz. Quando ela botou o pé na luz, essas duas pessoas puxaram ela. Ela achou que ela tinha atravessado, que ela tinha finalmente atravessado, mas ela não tinha atravessado. O que aconteceu ali, que ela saiu desse buraco infernal e entrou num lugar um pouco acima desse buraco infernal. Então ela começou a entender que aqui dentro da Terra tem uma porção de buraco, de vários níveis e estágios aqui dentro, aqui antes da porta final. Ela experienciou todos esses buraquinhos, ela passou a conhecer. E com pessoas de tudo que é tipo. Ela inclusive disse que ela não só... Ela entrava nos buracos, ela saía... por exemplo, nesse primeiro que ela entrou, ela achava que ela estava em São Paulo, no buraco infernal. Quando ela atravessou, ela não estava mais em São Paulo, ela estava fora do país, ela estava fora do Brasil. Ela entrou num outro país que as pessoas que estavam ali falavam línguas diferentes, que ela não conseguia entender. Então, dali, ela falou que ela foi se enfiando em vários lugares. Teve um momento que ela achou que era a cabeça dela que estava fazendo isso com ela. Só pode ser a minha cabeça que está fazendo isso comigo. Eu não estou em lugar nenhum, eu estou parado num lugar e minha cabeça está viajando. Mas depois ela tirou essa ideia da cabeça, porque ela começou a encontrar pessoas que conversavam com ela, que diziam que também estavam procurando onde é que está a luz final. Eles queriam atravessar. Então ela falou que depois de rodar e conseguir voltar para o Brasil, voltou para o Brasil, que ela falou que não sabe como ela fez isso, mas ela conseguiu voltar, embora ela não voltou para São Paulo. Ela caiu no norte do país, ela disse que ela estava dentro da floresta amazônica, ali dentro da floresta, andando ali pela floresta, e conforme ela andava, ela via animais, ela via índios, ela via colonos, homens com roupas antigas, homens com padres, sabe, de tudo. É como se os séculos fossem recuando, mas não eram os séculos que estavam recuando, eram as pessoas que estavam ainda perdidas ali. E ela teve uma hora que ela falou que ela perdeu o medo e começou a tentar entender o que significava aquilo ali. E que quando ela perdeu o medo, aí apareceu uma pessoa que ela viu que não pertencia àquilo ali. Ela inclusive disse que conversou
em espanhol com um homem que pertenceu à tropa de Cortés. Vocês sabem quem é Cortés? Eu não conheço, não. Cortés foi o espanhol que invadiu o México, e aquela área todinha, México, Guatemala, e chegou até a América do Sul e dizimou com os astecas. Ele acabou com os astecas, acabou com o povo, né, com os astecas. Isso foi em 1500 e lá vai fumaça. Então, como ela está dizendo aqui, peraí, eu parei o assunto, peraí, dona Anísia, peraí, devagar, dona Anísia, devagar. Bom, então ela falou que ela ficou muito tempo ali dentro da floresta, vendo, inclusive à noite, quando caía a noite, os índios lá que ela falou que é na Amazônia Setentrional. Era uma clareira que os índios se reuniam à noite e todos os espíritos que ficam rondando ali dentro da floresta, eles são atraídos para aquela clareira. E ali eles começam a cantar, os índios começam a cantar, como uma forma de ajudar aqueles espíritos a saírem dali, a seguirem o caminho deles. E tinha uma mulher, que eles parecia a feiticeira, né, vamos dizer assim, a pajé. Ela preparava algo no fogo, ali numa vasilha imensa, num caldeirão imenso. Ela mexia aquele caldeirão o tempo todo. Conforme ela mexia aquele caldeirão, ela começava a cantar. E a impressão que dava que aquelas pessoas que estavam ali junto com ela, eles iam entrando dentro daquele caldeirão. Ela não chegou a fazer isso. Ela falou que teve um dia que essa índia parou em frente a ela e olhou para ela. Então ela regalou os olhos, essa mulher está me vendo. E ela começou, então, a Anísia começou então a pedir ajuda àquela mulher. A senhora me ajude a achar a porta de entrada, a luz, aonde está a luz? A mulher não respondeu, a mulher olhou para ela, fez meia volta, voltou para o caldeirão e começou a entoar a cantiga. Então ela disse que aquilo assustou muito a ela e ela se afastou dali. Até que um dia apareceu uma pessoa, uma mulher que estava com uma roupa diferente, um capuz e com um manto cinza claro, e olhou para ela e perguntou a ela se ela queria vir, se ela já estava pronta para ir com ela. Então ela, ainda sentindo medo, perguntou: eu vou para onde? Você vai para casa. Aí essa mulher atravessou com ela, levou ela de volta para São Paulo. Quando ela chegou em São Paulo, ela foi levada até a casa dela e ela viu a família dela. A mulher falou para ela: se despeça da sua família, se despeça. Ela se despediu da família dela e ela atravessou. Então ela disse que
Quando ela atravessou, ela foi dormir, fez aquele ritual todo, acordou, e hoje ela está no terceiro estágio. Ela subiu para o terceiro estágio. E está trabalhando com os espíritos que lá chegam, também junto a Maria Pia, para reencarnar. E ela está ajudando as pessoas a reencarnar. E a conclusão que ela chegou de todas as experiências que ela passou, ela chegou à conclusão que ela não estava perdida. O que ela estava era equivocada, porque ela tinha uma ideia errônea do que eram os estágios. Porque quando ela chegou lá, se pôs para dormir, e depois que ela acordou, ela ainda demorou muito para entender o que significava tudo ali, porque a ideia que sempre passaram para ela era outra coisa totalmente diferente. Então, ela pode afirmar, não que Kardec esteja errado, porque muita coisa que Kardec fala está de acordo, mas a interpretação que Kardec deu ao que ele vislumbrou está errado, ele interpretou errado. Ou as pessoas que o leram e o traduziram interpretaram errado. Ela diz que ela vem hoje em dia nas mesas, de vez em quando ela vem, ela dá o seu depoimento, principalmente para mostrar às pessoas que aqui na Terra existem vários portais que você atravessa e os espíritos tem muitos espíritos perdidos dentro desses portais, aqui dentro desses buracos. E ela falou que ela chama de buracos, porque são buracos. Ela acha que atravessa, e muita gente acha que atravessou. Muita gente acha que atravessou. Então não são todas as mesas em que ela pode dar depoimentos, porque ela também percebeu que as pessoas não aceitam o fato de ela explicar que não é nada disso. As pessoas interpretam e acham que ela é apenas um obsessor. Ela não é um obsessor. Ela apenas está tentando mostrar para as pessoas que o caminho é diferente. Ela está aprendendo muito com a Maria Pia, muito com a Maria Pia. E não só ela, existem outros que estão ali fazendo o mesmo trabalho. E que ela não tem vontade de reencarnar agora. Ela quer subir, chegar no quarto, quinto, sexto estágio. Ela quer conhecer o lugar de onde nós viemos, as estrelas. Ela agradece a oportunidade de poder dar o testemunho dela e dizer também que nós estamos num caminho certo, num caminho maravilhoso, que a gente confie, que a gente não perca as esperanças, que a gente confie, que não tenha medo. E ela agradece a oportunidade. Obrigada, Anísia, pelo seu depoimento. Nós aqui agradecemos aqui a você pela oportunidade que você está nos dando de ouvir, de saber mais sobre a nossa história, sobre o que nos espera. Que todos nós, você não devia ser diferente quando você estava aqui, todos nós nos assustamos com aquilo que a gente não lembra. Não é que a gente não conheça, a gente conhece, a gente não lembra.
Então a morte para a gente, com todas essas religiões, com tudo isso que existe aí, a morte para a gente ainda é um bicho-papão. Um grande bicho-papão. Todos nós ficamos assustados, sim, estamos assustados, sim. E o que nós estamos fazendo aqui é tentar buscar respostas. Então a gente agradece o seu depoimento. Você sempre será bem-vinda aqui na nossa mesa. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ela ainda está aí. Uhum. Ela falou que ela estava equivocada, né? Não sei se a pergunta cabe, sim, mas o que você deve fazer ao atravessar, ao partir, deixar este corpo? Porque ela esperava uma coisa e ela foi buscando outras e outras. Qual deve ser a atitude? Qual a forma de ajudar o espírito, a melhor forma de ajudar o espírito no desenlace, para que tudo seja mais fácil, menos doloroso, né? E mais simples e objetivo e rápido possível? Ainda não há nenhum controle sobre a cabeça das pessoas. E da mesma forma que o comportamento e a atitude são fundamentais aqui na Terra para que as pessoas sofram mais ou sofram menos, da mesma forma é no desenlace. Vai depender muito, primeiro, da sua cabeça, de como você vai encarar tudo isso. Esse é um ponto. Das escolhas que você vai fazer. Esse é outro ponto. E, principalmente, do seu grau de resistência a aceitar o inevitável. Não há como controlar a saída das pessoas. Não há como. Não importa se você vai ficar 5 minutos no limbo ou 5 anos. Isso vai depender muito do que eu acabei de citar. Vai depender muito disso. Por quê? Essa história de dizer que mamãe vem me buscar, isso não é verdade. A família, ela vai chegar, ela vai ajudar na saída. Mas desde o momento em que o corpo ele se libera, ele vai seguir as suas próprias escolhas. Não tem outro jeito. Dizer que o fulano vem me buscar e vai me levar. Isso pode acontecer? Pode, mas é raro. Principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão com o foco voltado para outras coisas. E elas só encaram a morte quando não há mais outro jeito, a coisa é inevitável. Então ela vai repensar o significado disso. E, ainda assim, esse repensar, às vezes a pessoa entra para algum tipo de religião, em que, dependendo do que essa pessoa vai ouvir, nesse período em que ela vai desencarnar, também vai influenciar nos 5 minutos ou nos 5 anos, em que ela vai levar para atravessar. Então, o trabalho que Catarina está propondo, e que o grupo propõe, e que Maria Pia está preocupada, o grupo de Maria Pia preocupada tem muito a ver em apenas que seja 5 minutos. 5 minutos no limbo e que a porta se abre e a pessoa automaticamente entra.
É esse trabalho que está sendo feito. Porque a razão das pessoas estarem, vamos dizer que de 100 pessoas que há o desenlace, 90 entram nos buracos. 90. 10 tem os seus 5 minutos. Desses 90 que entram nos buracos, vamos dizer, 40 conseguem ver um ponto de luz. Por exemplo, esta mesa é um ponto de luz, aonde elas chegam, elas obtêm conforto, um pouco de segurança e elas atravessam. Mas até essas mesas, elas são desvirtuadas. Elas são totalmente desvirtuadas. Você tem uma mesa com médiuns, vamos dizer, de 5 médiuns, de 4 médiuns, você tira um. Quando você tira, em que vai conseguir ajudar aquele espírito a atravessar. No nosso caso, nós conseguimos fazer isso, e isso é raro. Isto é raro, que são pessoas que estão voltadas para buscar a verdade, não importa qual seja esta verdade. Mas isto é raro hoje em dia. Há um século atrás, no tempo de Catarina, por exemplo, citando algo que vocês conhecem, era muito mais fácil a travessia, porque as poucas pessoas voltadas para a verdade, elas faziam o trabalho e encaminhavam. Essas pessoas rarearam ao longo dos séculos. As pessoas estão mais sonolentas. Há mais pessoas sonolentas do que acordadas. Vamos dizer de 90 para 1. Então, automaticamente, há mais espíritos perdidos. Automaticamente, há corpos invadidos. Isso virou um caos, totalmente um caos. Então, razão pela qual nós estamos vindo dar depoimentos, estamos esclarecendo. Vocês são coisas raras, vocês são figuras raras, são pessoas comprometidas em descobrir a verdade, ou pelo menos chegar próximo delas. Eu acredito que vocês terão os seus 5 minutos, porque estão, além de fazer um trabalho com vocês mesmos, vocês estão ajudando aquelas pessoas, mesmo aqueles espíritos que não dão depoimentos, mas eles passam, eles ouvem e captam. Então é quando vocês sentem pesos nas costas, sentem muito frio ou sentem muito calor, porque a quantidade de espíritos que passam, porque vem a luz acesa, o que vocês significam? Vocês são mais um buraco, só que é um buraco que vai levá-los a cair nos braços do grupo do Nicolau. Então, vocês são admiráveis. Vocês são admiráveis. Que continuem assim. Mais perguntas? Dentro desses espaços que você chama de buraco, não tem o tempo igual ao nosso, né? Você pode cair em qualquer situação para aprender alguma coisa, né? Exato. Tem pessoas que caem por desespero.
Tem outras que caem porque estão equivocadas. Sabem, é verdade que eu duvidei da minha fé. Que fé? De que existia esse outro lado. Eu sempre acreditei que existia esse outro lado. Então, por mais que eu rodasse no planeta sem achar, igual um labirinto, porque é um labirinto, eu vivi algum tempo dentro desse labirinto, a minha integridade mental, ela nunca foi atacada, ela nunca foi vilipendiada, mas eu vaguei por muito tempo. Hoje eu entendo o porquê aquela índia não me respondeu. Porque ela viu ali uma pessoa que não estava desesperada. Então ela não ia conseguir me colocar dentro do caldeirão dela. Ela não iria, porque o que ela fazia ali, a meu ver, era um aprisionamento. Ela enclausurava os espíritos ali dentro. Não sei com que intuito, mas é o que ela faz. E ela viu que comigo ela não iria conseguir fazer. Pergunta? Aquele caldeirão, então, devia levar a um outro tipo de buraco. Exato. Que talvez a Índia achasse que fosse a resposta de acordo com as crenças dela, com a religião dela, né? Mas que ela sentiu que não era o que você buscava, né? Que você estava além daquilo. Exato. Né? O que determina se a gente vai ter 5 minutos de limo ou 15 é como a gente vive aqui, a gente nesse mundo de cá, não é isso? Exato. E como é que a gente atitude, comportamento e comprometimento. Exato. Exatamente. O terceiro estágio em que eu me encontro, existe uma particularidade ali. Como nós trabalhamos com os espíritos que irão se preparar para reencarnar, nós colocamos os espíritos prontos para lembrar as suas encarnações anteriores, e esse trabalho dura um tempo. A pessoa lembrar o que fez, o que deixou de fazer, quem foi, por que foi. E é um trabalho sutil, bastante sutil, porque a pessoa que vai ajudar esse espírito a tentar lembrar quem ele é, o que ele fez, ou o que ele não fez, e tentar tirar conclusões e escolher a melhor forma de entendimento e para onde esse espírito vai por causa desse entendimento, esta pessoa precisa de uma neutralidade muito grande. Ali não pode entrar nenhuma parcialidade. Nada. É simplesmente ajudar aquele espírito a lembrar e a tirar conclusões. Ponto. O que acontece? Vocês têm ideia
do que isso significa, do grau de interferência que pode haver ali, para que haja uma intermediação, para que haja uma interferência em direção àqueles espíritos, para que eles tragam para a vida, para a próxima encarnação, algum tipo de interferência? É possível, sim. É perigoso. Então, a complexidade da preparação, a complexidade daqueles espíritos que estão ali é muito grande. É gravíssimo o que está acontecendo a nível de interferência. Porque nós sabemos, nós temos ideia de que houve, como é que eu vou dizer o termo? Houve um vazamento, houve uma interferência ali, em que as pessoas foram levadas a crer em determinadas situações das vidas delas, e que elas foram levadas a crer interferiu sobremaneira na vida dessas pessoas quando reencarnaram. E o que isso gerou? Vou dar um exemplo para vocês. Espíritos que entram quando o corpo nasce e que morrem no nascimento, ou que entram com uma doença, ou morrem de acidente, não chegam aos 7 anos. Isso é muito comum. Como isso é feito? Como isso é feito? A própria pessoa, há um dispositivo no próprio espírito, que esse dispositivo reage ao modo como aquela pessoa iria levar a vida dela. Vocês me entendem o que eu estou explicando? Entendo. É uma contaminação. Exato. Então, quando há muitas crianças morrendo, quando há muitas crianças com doenças terminais, quando há principalmente espíritos que entram em corpos doentes tipo Down, e esse tipo de doenças de deformidade do corpo físico, eu não estou dizendo que são todos, mas a maioria são derivados principalmente de interferência, aonde o espírito é impedido de se manifestar, ou principalmente por problemas no corpo, e porque há um dispositivo neles que impedem que aquilo continue, que o processo da vida, da manifestação continue. Esse dispositivo energético é colocado no próprio DNA energético, porque o espírito é igual uma cebola, em que ele se subdivide. Então há um próprio DNA, um próprio filamento energético, o cordão que liga ao corpo. Esse cordão, há um dispositivo nele em que, se algo dá errado, o dá errado significa a encarnação propriamente dita, porque houve uma interferência ali, aquilo ali ele dispara, e há o óbito,
e o espírito retorna. Ainda assim, os próprios espíritos que interferiram nessa encarnação, eles estão começando a agir rápido. Então, a criança nasce, se ela passa um determinado tempo sem haver o óbito acontece até os 7 anos, eles invadem o corpo. E esta invasão impede que esse dispositivo ele detone. Vocês compreendem a complexidade? Sim. Eu queria perguntar uma coisa. Sim. Como é que é escolhido onde vai encarnar? Como é que escolhe, quem escolhe? Como é que é esse processo? Toda a decisão é feita pela própria pessoa. Tudo depende da própria pessoa. Então, Ela se coloca no terceiro estágio, em que a mente expande e a divindade ela assume a sua posição, e esta posição, naquele instante, que é um instante de segundos, a divindade escolhe como vai ser, aonde vai ser. É como se, um exemplo que está acontecendo aqui, este corpo, ele está, eu encostei no etérico e estou passando informações. Então, no momento em que o espírito está ali se preparando para uma nova descida, o espírito maior, a consciência maior, assume o seu lugar e decide. Por segundos. Este é o grande segredo. Este é o grande segredo. pode ser que eu tenha, assim, a pessoa que vai encarnar tenha escolhido a família porque já teve presente com aquela família em outras vidas? Pode acontecer, mas a escolha é por padrões comportamentais, não por afinidades físicas, e sim por padrões comportamentais. A razão pela qual não temos memória de quem fomos são várias. Mas a principal delas é que quem decide, quem escolhe a descida é a divindade maior. Então não há lembranças do 1/8, do pequeno pedaço. Não há memória. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Mais alguma pergunta? Voltando a esses grupos que interferem no processo de reencarnação, quem são? Uma boa pergunta. Quem pode explicar melhor sobre eles não sou eu. Catarina pode explicar, porque Catarina os conhece, lida com eles há muito tempo, e há um outro grupo também que lida com eles diretamente, que Catarina
vai chamá-los e vai trazê-los para prestar depoimento mais tarde. Se Catarina não fez isso ainda, deve ter alguma razão. O mais importante no momento, para nós, Catarina e o meu grupo, Maria Pia e outros que virão mais tarde prestar depoimento, o mais importante é que as pessoas tenham a informação principal que nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam quem elas são, o que elas precisam fazer para impedir este atraso, essa demora e as invasões. As únicas pessoas que podem fazer alguma coisa para impedir as invasões somos nós mesmos. Então, qual é o nosso papel? O meu, com o meu grupo do outro lado, e o de vocês aqui. Qual é o nosso papel? Nos informarmos, conhecermos e avisarmos as pessoas. Esse é o nosso papel. É isso que nós estamos fazendo. E nos prepararmos para o que virá por aí. Porque quando a grande senhora ela comunica, como ela vem comunicando já há bastante tempo, isso não é de 19 nem de 12, isso vem de séculos atrás, em que ela comunica que ela voltará e que a volta dela significará um recomeço com novas ideias, nova consciência, um novo corpo. Este comunicado significou o quê? Significou que de onde ela estava, ela conseguiu sair e está se preparando para voltar para casa. Então, existem grupos que não querem que ela volte, que não interessam a volta dela. O que começaram a fazer? Criaram uma nova história, dizendo que não era ela que voltaria, que era ele, que era o filho dela, e etc. Não é verdade. Não é ele que voltará, é ela que voltará. Esta foi a história, e começaram a idolatrar a história dele, quando deveriam idolatrar a história dela. E assim por diante. E conforme o tempo passa e a situação vibratória da Terra muda, os padrões começam a mudar, os eixos mudam, enfim. Tudo isso é uma preparação para que ela volte, para que os nossos corpos comecem a mudar, comecem a se fortalecer, comecem a se expandir. Tem grupos que não querem que isso aconteça. Então, esse é só um resumo da história. A menina está ficando cansada. E não dá para aguentar duas. Catarina está aqui também, não há como, eu não aguento. Não aguento. Dá um pouquinho d'água aí. Catarina ficou quietinha até agora. Ela quer falar um pouquinho. Não vai não, Catarina.
cadeira é muito pesada. Quer, Francisco? Não, obrigado, eu tomei bastante água. Quer, Cristina? Né? Acabou? Quer água? Bom, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Que não, você consegue? Vamos lá ver, né? Esses corpos que por alguma razão não tiveram esse dispositivo acionado, então eles continuam se manifestando em corpos doentes, pessoas com Down, autismo, etc, etc, né? Como lidar com eles? Porque eles são uma realidade, tem um número muito grande. Como lidar com eles? Eles não se manifestam porque houve uma interferência, eles não lembram de qual seria a missão, vamos dizer assim, deles aqui, o que eles deveriam fazer, ou eles foram invadidos. De alguma forma, eles continuam aqui e, de uma forma, né? Como lidar com eles? O que fazer? É possível ajudá-los de alguma forma? Ou como lidar com eles? Não há o que se fazer. Nós ainda vivemos com uma maldição. Que maldição é essa? As malditas escolhas que na verdade não se tem nenhuma, mas na hora de decidir o que é uma interferência grande. Acho que temos que vibrar um pouco mais alto para ver se acalma as pessoas de lá. Isso espantou ela, viu? De repente é esse tipo de coisa aí que ela fala, que entra, né? Perdi. Sinto muito, perdi. Alguém quer falar alguma coisa para ver se... Você... Catarina tem muita coisa que explicar. Eu queria perguntar, por exemplo, aí tá, a gente estava falando sobre as doenças, assim, autismo, síndrome de Down, assim, e como é que fica mais ou menos aqueles, não sei como perguntar, aquele espírito, ele fica como se fosse aprisionado, não pode ter muita ação, é isso? Ele fica... É como se fosse aprisionado, ele anestesiado, vamos dizer assim. Ele não pode fazer muita coisa, ele tem que ficar anestesiado, porque ele fugiu ao propósito, é isso? Ela não está mais aqui, tá? Mas ela antes de... Ela citou um exemplo, ela passou um exemplo de uma vez... no princípio nos anos 30, 1930, o espírito de um famoso compositor, não sei se foi Mozart, um desses, reencarnou num corpo desse. E o corpo morreu aos 14 anos ou 15 anos, mas enquanto o corpo viveu, o corpo era cego, era surdo, cego e mudo.
E o cara não conseguia se comunicar de jeito nenhum, mas tocava um piano que ninguém sabia de onde que ele tirava aquilo. Então aquele espírito que estava ali aprisionado, ele tentava se comunicar através da música dele. Então, se ele tocava, é porque ele lembrava quem ele era. Concorda comigo? Concordo. Ele lembrava quem ele era. Por que ele lembrava quem ele era ali dentro, trancado ali dentro? Ele não deveria lembrar quem ele era, ele deveria manifestar o que, seja lá o que for que ele seria. Sim, o propósito original. E no entanto, ele manifestou a encarnação anterior. Ela citou Foi esse interferência, foi que ele ainda estava. Isso ser interferência dele? Ele não foi totalmente apagado as lembranças? Esse é o processo de interferência? Não, houve uma interferência naquele espírito. Então o alarme detonou. Como essa interferência? Algum outro espírito que entra? Esse grupo. Não, a interferência, eu não sei, tem que perguntar. É quando a pessoa, o espírito lá, que conversou com aquela pessoa que ia encarnar, e ia ajudar aquela pessoa com as suas lembranças, a interferência foi aí. Aquela pessoa que ajudou deve ter enfiado alguma coisa ali dentro daquele espírito. Eu acho que é esse tipo de interferência. Eu não entendi assim, não. Eu entendi como se houvesse um grupo, o propósito estava ali, né? Só que na hora do nascimento, aí eu não sei, este grupo conseguiu de alguma forma tentar desvirtuar isso. A pessoa deveria fazer isso, seguir isso, mas aí este grupo quer manipular essa pessoa para que ela faça outra coisa. Então esse é o objetivo, ele interfere este grupo, né? E porque houve essa interferência, aí o alarme deveria detonar e essa pessoa deveria morrer. Só que quando eles conseguem, de alguma forma, eles conseguem impedir que o alarme detone e que a pessoa não morra, aí a pessoa nasce nesses corpos doentes, o espírito fica aprisionado ali e esses corpos, dependendo, eles se prestam a invasões. Mas você acha então que a interferência é feita no nascimento? Ou lá, porque pelo que eu entendi, a interferência não é no nascimento, a interferência é lá em cima, no terceiro estágio. Foi isso? Mas não pela pessoa que estava preparando. Houve a interferência Será que pós-preparação. Espíritos que querem encarnar naquela vida que está destinada naquele corpo, será que a interferência por causa da de família. outro? Tem que perguntar, eu não sei. Isso tudo é novo. E ela falou que a Catarina que sabe essa informação. E como a gente não vai Vamos ouvir perguntar para a Catarina, ela não falou nada. O que houve aí? A interferência. Um zumbido aqui no meu ouvido que. A interferência ela entra com um propósito menor. O que está acontecendo ali é que tem espíritos perturbando. Ondas negativas. Não é assim. Eu senti aqui uma onda assim que entrou aqui e sacudiu todo mundo. A interferência que deveria ser o contrário. A gente deveria ser capaz de neutralizar aquilo ali. Está pedindo demais, né? E a interferência ela vem para pegar a alma e usar ela para intuitos menores. Um propósito específico de um grupo. Isso é aterrador, cara. Eu sei. Isso é aterrador. Tem que ter mais coisa para entender. Você pensa que você vai tocar harpa lá em cima? O que é isso, rapaz? Como eles conseguem interferir nesse processo? Quem são eles? Como eles conseguem interferir? Isso é realmente aterrador. Você hoje não abriu. Fecha primeiro. Encerra. Bom, vamos encerrar o nosso encontro semanal. Embora eu não abri, porque não deu nem tempo de abrir.
que a grande mãe nos abençoe, que nos ilumine, que afaste, sabe, tudo que está aqui à volta, que mantenha as pessoas em paz, em segurança, em harmonia. Exatamente. Que ela estenda seu Ô manto. Senhora, nos ajude. Que ela estenda seu manto, não só sobre nós, mas Isso, sobre todas as casas, todos os lares, todos os seus filhos, que de uma forma ou de outra não estão conseguindo se manter no propósito, estão se deixando levar, estão brigando, discutindo, para que a paz e a harmonia volte. A sua luz brilhe. Isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Foi forte. A minha cabeça